fazer um breve comentário sobre o início da nossa escola, que tem tudo a ver com a CGD, né? Eu costumo dizer que a CGD ela foi o divisor de águas da Tamaster. Então, a nossa escola está no mercado desde o dia 18 de fevereiro de 2002. Estamos aí há 21 anos e alguns meses, né, na ativa. E o que acontece? Hoje eu fico imaginando assim, ó, que se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez hoje eu não estaria aqui dando esse depoimento para vocês, né? Por quê? Quando eu iniciei a escola, lá em 18 de fevereiro de 2002, eu era o gestor, eu era o instrutor, eu era o gerente comercial, eu era o gerente de marketing, eu era o gerente financeiro, enfim. E tinha minha esposa que era minha secretária, meu braço direito, né? E o que acontece? Se eu continuasse trabalhando daquela forma, eu fazendo tudo, eu não ia conseguir crescer. Então chegou um momento que eu consegui colocar bastante alunos na escola, né? Por um trabalho sério que a gente iniciou. E o que acontece? Chegou um momento que as minhas forças esgotaram, eu não tinha mais o que fazer, né? E na época, isso há 20 anos atrás, né, 21 anos atrás, eu não tinha muito conhecimento em relação à didática, a ensino, a metodologia, nem sabia o que era isso. Eu tinha conhecimento de informática e eu simplesmente dava aula porque eu me sentia confiante em transmitir aquele conhecimento, né? Então eu fui pesquisar um pouco mais sobre didática, enfim, sobre a área pedagógica, né? E eu percebi que eu precisava ter alguma ferramenta que me libertasse de algumas funções para que eu conseguisse crescer, né? E aí que apareceu a CGD na minha vida e até hoje eu agradeço isso, né? Por quê? Porque eu consegui, através do sistema de ensino da CGD, eu consegui liberar mais horários para que eu conseguisse pensar mais na gestão, pensar mais em como prospectar alunos, como eu proporcionar mais qualidade nos atendimentos, né, ao aluno, como eu proporcionar mais qualidade no sentido de conteúdo para os alunos, e a CGD ela veio de encontro a isso. E até é muito doido, Wellington, como que eu consegui encontrar a CGD? Na época, lá em 2003, né, a internet aqui na minha cidade, ela era somente internet discada. E na escola nós não tínhamos internet. A gente não tinha internet, porque na época era caríssimo manter uma internet. Então, o que acontece? Na época estava em alta os cybers, né? Onde a gente ia lá, pagava um valor para poder ter acesso à internet. E eu não sabia nem como procurar ajuda nesse sentido. Aí eu fui lá e pesquisei como ensinar informática de maneira fácil. E eu lembro até hoje o slogan que a CGD utilizava na época: descubra como é fácil aprender aqui. E aquilo ali me chamou a atenção no Google, eu acessei o site da CGD e, cara, comecei a analisar, eu digo, exatamente isso que eu preciso. É exatamente isso que eu preciso. E então fiz contato com a CGD, né? Na época era caríssimo a ligação, né? Se ligar para a longa distância era caríssimo, né? Eu lembro que eu fiquei, acredito que uns 20 minutos no telefone, assim, tirando todas as minhas dúvidas, né? E você pega, assim, alguém com a mentalidade do interior, né? Estar contactando com uma empresa de São Paulo, a gente fica com aquele medo, ficava, né? Porque hoje a globalização nos dá acesso a tudo, a gente consegue pesquisar a vida da empresa de tudo que é jeito, né? Na época a gente não tinha acesso a isso. E assim, a CGD, eu não estou lembrado quem foi a pessoa do comercial que me atendeu na época, né? Inclusive, para eu fechar, eu tive que conversar com o Eduardo, né? O diretor da empresa. Conversei diretamente com ele e ali eu senti a confiança de que eu estava investindo em uma empresa que realmente era séria, né? Então, eu fechei o contrato, né? Fiz a adesão da franquia no dia 7 de janeiro de 2003, né? E estamos até hoje aí. E assim, a minha escola hoje, ela chegou num patamar que está, eu costumo dizer que 50%, não vou colocar 100%, né? Mas 50% disso
méritos da CGD, que me deu todo o suporte. Obviamente que depois entram outras coisas, né? A questão de gestão, a questão enfim, buscar inovação, né? Bom, vocês sabem disso porque eu estou sempre trazendo alguma coisa, sugestão, né, para a CGD e pedindo soluções, né? E assim, uma coisa que é bacana da CGD, a gente tem essa abertura de trazer as necessidades que nós estamos tendo dentro do nosso mercado local. Porque como a CGD atende a nível Brasil, né? Então, tem escolas de todos os estados e as culturas são diferentes, os mercados são diferentes, as demandas são diferentes, né? E a gente sempre é atendido. Agora mesmo, de uns anos para cá, como eu notei a necessidade de eu buscar uma formação na área de recursos humanos, né? Porque a gente percebe a dificuldade que as empresas estão enfrentando hoje com esse setor. E na grande maioria das empresas são empresas pequenas e não tem como terem um departamento de RH. Então é o próprio gestor, às vezes, que cuida disso, né? E é uma demanda que eu percebi que existe no mercado. As empresas estão passando por muita dificuldade no RH, né? E o que acontece? Levei essa demanda para a CGD e não, obviamente outras unidades também devem ter levantado essa demanda, não seria só eu nessa, né? E o que acontece? Prontamente a CGD ela veio inovando, né, com um corpo docente de profissionais em alto nível, trazendo e disponibilizando para nós cursos nessas áreas, para desenvolver essas competências, essas habilidades que hoje são necessárias no mercado de trabalho. Então a CGD hoje ela não é só o curso de informática que nós iniciamos lá como franqueados em 2003. A CGD hoje ela proporciona muito mais do que apenas cursos de informática, né? E a gente conseguiu crescer por termos esse suporte, por termos esse entendimento da CGD de que a gente precisava inovar, né? E isso para nós está assim, sendo muito importante. Você tem uma noção hoje, a gente vende 50% cursos da área de tecnologia e 50% cursos nas áreas de gestão, na área administrativa, na área comercial, na área jurídica, enfim, né? É uma gama de cursos que a CGD consegue nos proporcionar hoje sem perder a qualidade, né? Isso é importante também a gente frisar. E também a evolução que a metodologia teve, né? Eu lembro que lá em 2013 a gente trabalhava com as apostilas impressas, passo a passo, né? Hoje nós temos uma tecnologia que o aluno interage de forma produtiva, tá? E o interessante, eu compartilhar com vocês, é uma experiência, lá em 2007, 2008, se eu não me engano, que a CGD começou a migrar da apostila impressa, se eu estiver errado no período, você pode me corrigir, começou a migrar da apostila impressa para a apostila digital. E o que acontece? Por nós morarmos numa cidade do interior, né? Existe uma resistência. As pessoas na época ainda tinham aquela visão de que para aprender você precisa ter um professor na sala de aula, um quadro, né? E uma caneta ali no ensino, né, tradicional. E então existia uma resistência na minha cidade em as pessoas aderirem para o método interativo. O que acontece? As coisas foram evoluindo, a educação foi evoluindo, né? E chegou a um ponto, hoje, por exemplo, o meu concorrente maior aqui na cidade utiliza da metodologia tradicional, que é a mesma que eu comecei lá em 2003, a aula no quadro, né? E o que acontece? As pessoas hoje preferem o método interativo e não o método tradicional. A grande maioria, tem pessoas que preferem o tradicional, respeito, né? Mas a grande maioria hoje prefere o método interativo, e principalmente as novas gerações. Por quê? Porque te traz vários benefícios. Você aprende no seu ritmo, você aprende no seu tempo, enfim, você aprende da maneira que você prefere. Eu aprendo melhor assistindo um vídeo, a pessoa vai assistir o vídeo. Eu aprendo melhor lendo.
A pessoa vai fazer a leitura. Eu aprendo melhor lendo ou assistindo o vídeo e anotando. A pessoa tem a apostila dela para fazer as anotações. Então, o método CGD, ele consegue contemplar todos os tipos de alunos. É aquele aluno que é mais visual, aquele aluno que é mais auditivo, aquele aluno que é mais sinestésico. Enfim, consegue contemplar todos, né? E isso para nós, assim, para quem você que é gestor de escola e está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo, você não tem noção do quanto que a CGD pode transformar a sua escola. Aí eu falo isso com propriedade, porque, como eu falei no começo do vídeo, para mim, para minha escola, né, foi o divisor de águas, foi aonde nós começamos a crescer. E, além de tudo isso, a CGD hoje ela ainda tem um suporte incrível ao licenciado. Toda vez que a gente precisa de uma ajuda a resolver algum problema, a CGD está sempre pronta para atender. Então, isso também faz a diferença. Isso complementa toda a qualidade que a CGD nos disponibiliza no sistema de ensino.